A história se passa em uma luxuosa mansão em uma manhã muito bonita e ensolarada. Dentro da casa, um grande banquete está sendo preparado para comemorar algo importante. Essa celebração é para o jovem mestre Isaac, que foi recomendado para a Academia Real com apenas 10 anos. Uma das empregadas diz que fez todos os pratos favoritos dele para este dia especial. O garoto fica muito feliz e dá um sorriso tímido com todo o carinho que está recebendo. Então, ele agradece sua babá e descobrimos que seu nome é Isaac von Goethe. Em seguida, um homem se aproxima com um presente, mas Isaac diz que não precisava de nada. Mas ele insiste dizendo que o jovem mestre salvou a vida de seu filho ao dar um remédio. O criado fala que o presente não é nada, e o garoto de cabelo branco aceita agradecendo. De repente, um garotinho loiro corre na direção dele chamando por seu irmão mais velho. O menino diz que vai tocar uma música em seu alaúde para celebrar a ocasião especial. O servo comenta que o jovem Jonas é muito talentoso e até foi chamado de prodígio. O irmão mais velho sorri e diz que então quer ouvir a música dele. Com um sorriso no rosto, o pequeno Jonas concorda e se prepara todo animado. Então ele começa a tocar o instrumento com bastante concentração e alegria, mas a cena muda de repente, mostrando algo terrível acontecendo com o garotinho. Nesse momento, uma versão mais velha de Zag acorda de um pesadelo e grita de pavor. Ele está ofegante em um quarto escuro e percebe que tudo não passou de um sonho ruim. Com o suor escorrendo em seu rosto, ele se acha tolo por ter tido um sonho daqueles. O rapaz pensa que nunca mais poderá voltar para aqueles dias felizes do passado. Pouco depois, ouvimos passos descendo as escadas na direção de seu quarto. Uma pessoa se aproxima lentamente da porta onde nosso protagonista está. Um homem entra com uma bandeja e deseja bom dia ao jovem mestre Isaac. Ele percebe que há algo estranho no ar e fica com uma expressão confusa no rosto. Lucas nota que Isaac está pálido e pergunta se ele teve um pesadelo. O platinado responde que sonhou com o passado de cerca de 20 anos atrás. Seu servo diz que isso foi há muito tempo e oferece um pouco de queijo fresco. A refeição parece muito boa com pão quentinho e um ensopado fumegante. Lucas avisa que eles começarão o treino de esgrima assim que a refeição terminar. Então ele se lembra que há 20 anos pegou uma gripe um mês antes de ir para a academia. Ele se lembra que a doença durou 3 meses e, como não melhorava seu pai, chamou um estudioso da Torre Mágica. O erudito então diz ao conde que o garoto tem uma constituição física única e diferente das outras. Ele explica que todo ser vivo nasce com um recipiente de mana que circula em uma velocidade específica, mas a circulação de mana do seu filho é anormal, sendo extremamente rápida e violenta demais. O especialista avisa que nesse ritmo o recipiente do menino vai se quebrar e isso desespera o pai dele. A verdade que ele ignorou se tornou real e a mana dentro dele explodiu como uma grande inundação. Ao colidir com a energia externa, isso acabou causando uma enorme explosão de mana ao seu redor. A explosão foi tão forte que destruiu tudo no quarto, jogando as pessoas para longe com o impacto. Muitas pessoas ficaram feridas ou até perderam suas vidas, e isso deixava todos na propriedade tenso. E o estopim foi quando a explosão acabou ferindo gravemente a mão direita do seu irmão Jonah. Por causa disso, o garoto implora ao seu pai para trancá-lo em algum lugar isolado para sempre. Com o rosto cheio de lágrimas, ele se sentia culpado por tudo que estava acontecendo com sua família. Ele só queria ir para um lugar onde ninguém pudesse alcançá-lo para não machucar mais ninguém. Desse jeito, ninguém mais se machucaria e ele ficou isolado em um quarto por muito tempo. De volta ao presente, ele come um pão e lembra que tinha cerca de 15 anos naquela época, mas de repente o protagonista começa a tossir e parece não estar se sentindo muito bem. Nisso, o platinado percebe que Lucas está com dificuldades para se manter de pé encostado na porta. Seu servo leal está tossindo e cuspindo uma grande quantidade de sangue pela boca. Isaac entende que isso é um sintoma de envenenamento por mana por ficar ao lado dele por muito tempo. O jovem mestre rapidamente pega um pano para ajudar seu amigo que está muito mal. Ele diz que isso aconteceu porque Lucas ficou ali sem motivo e precisa descansar por pelo menos um mês. Mas Lucas sorri e pergunta quem cuidaria dele, provocando que o mestre não tem amigos. O criado então diz para seu mestre não se preocupar, pois ele sabe o que está fazendo. Ele se gaba, dizendo que já passou por dezenas de explosões e nem sequer perdeu um fio de cabelo. Mas o platinado alerta seriamente que basta apenas uma vez para perder tudo em um instante. Então o rapaz o manda sair, pois ele precisa meditar, e seu servo concorda com um sorriso. Lucas se despede, dizendo que foi um prazer servi-lo durante todo esse tempo juntos. A porta se fecha e Isaac fica sozinho novamente em seu quarto escuro e isolado do mundo. De repente, uma voz ecoa parabenizando o jovem mestre Isaac e ele fica em estado de alerta. Em um piscar de olhos, ele está de volta ao seu corpo de criança, no meio do banquete de seu sonho, mas o banquete feliz de seu sonho se transforma em um pesadelo com todos caídos no chão. Uma voz misteriosa diz que ele finalmente chegou e o rapaz olha para o lado, assustado. Essa voz então dá as boas-vindas de volta para Lucas, deixando o garoto ainda mais confuso. Seu amigo está parado na mesa do banquete, o encarando de uma forma bem sombria. Com um sorriso assustador, Lucas diz que faz muito tempo que eles não se veem.
De repente, o protagonista acorda ofegante, percebendo que tudo não passou de mais um pesadelo. Com o coração acelerado, ele tenta entender o que acabou de acontecer em seu sonho ruim. Na realidade, Lucas faleceu e depois daquele dia, nunca mais voltou por mais de um ano. Isaac soube da morte por seu pai e depois de outra explosão, se trancou para sempre. Sozinho na escuridão, ele recebia apenas um pedaço de pão por um buraco na porta. Arrependido, ele pensa que deveria ter mantido distância e não se importado com ninguém. Ele acredita que se tivesse sido uma pessoa fria e sem coração, tudo seria diferente. Pois se ele tivesse agido assim, talvez todas as pessoas que ele amava estivessem vivas. Anos se passaram dessa forma com pães se acumulando na porta de seu quarto, mas mesmo assim, ele ainda estava vivo e agora precisava seguir em frente. Com uma aparência muito mais velha, ele come um pão e decide que precisa olhar para o futuro. Apesar de ter meia idade, sua aparência já era de um homem muito velho e cansado. Durante os 30 anos que passou isolado, ele estudou magia para superar sua condição. Após ler todos os livros, só lhe restava a intuição para encontrar uma solução. Meditando profundamente, uma voz misteriosa começa a falar com ele em sua mente. A voz o questiona sobre sua solidão e o incentiva a encontrar seu verdadeiro eu. Depois de muito tempo, ele finalmente encontrou uma pista para superar sua maldição. Ele se pergunta se algo está errado com sua família enquanto continua recebendo materiais. Com os novos itens, ele consegue continuar suas pesquisas mágicas em busca de uma cura. Com os olhos cheios de determinação, ele segue focado em seu objetivo principal. Agora, com 71 anos, ele olha para as marcas na parede que contam o tempo. De repente, passos são ouvidos se aproximando do lado de fora de sua porta. Uma silhueta escura aparece na frente de sua cela, deixando-o em alerta. A pessoa do outro lado o chama de irmão e vemos que Isaac está velho e com um tapa-olho. A voz se identifica como Jonas e pergunta se ele está dormindo, deixando Isaac em choque. Surpreso ao ver seu irmão Isaac, pergunta o que o traz ali depois de tanto tempo. Na escuridão do lado de fora, a silhueta de Jonas permanece parada em silêncio. Então ele pergunta se pode entrar, deixando o velho de cabelo branco ainda mais chocado. Com o punho cerrado, o protagonista diz para ele falar de onde está sem entrar. Os dois se sentam separados pela porta e Jonas pergunta como ele tem passado. Ele então revela que hoje é o aniversário da morte de seu pai. Isaac fica com uma expressão triste e pergunta como o pai deles faleceu. Seu irmão diz que é uma longa história e pergunta se ele quer ouvir. Ele começa a contar sobre uma guerra de sucessão que aconteceu há 30 anos. O homem continua a longa história, explicando toda a situação política do reino. O velho ouve tudo com muita atenção sem interromper a narrativa. Seus olhos azuis brilhantes mostram que ele está totalmente focado no que está ouvindo. O protagonista se lembra de quando eram jovens e sentavam juntos no chão. Isaac elogia o talento de seu irmão para contar histórias e diz que perdeu a noção do tempo. Jonas ri e fala que se soubesse teria virado um poeta viajante. Ele menciona que seria difícil com uma mão só e Isaac se sente culpado novamente. Vendo a reação de seu irmão, Jonas se desculpa pelo comentário que fez. O protagonista permanece em silêncio com as mãos juntas, processando tudo. De repente, Jonas revela que seus pais e ele o odiavam muito, e isso choca. O velho de cabelo branco treme ao ouvir essas palavras duras de seu irmão, mas ele continua dizendo que mesmo assim, eles sentiram muito a sua falta. Jonas confessa que, no fundo, toda sua família o amava de verdade. Ele lamenta não poder ver o rosto de seu irmão uma última vez. Isaac pergunta o que ele quer dizer com última vez e Jonas explica que um portão se abriu. Enquanto a guerra acontecia, monstros de outro mundo surgiram e uma nova religião também. A voz dele para e Isaac pergunta se ele está bem, mas Jonas só diz que está em paz. O protagonista sente que algo está muito errado com seu irmão do outro lado. Ele se arrepende de não ter saído antes e vê sangue escorrendo por debaixo da porta. Desesperado, o velho abre a porta de sua cela o mais rápido que consegue. Ao sair, ele encontra seu irmão Jonas caído no chão sem vida, com um ferimento grave. Com uma expressão de dor, o protagonista olha para o corpo de seu irmão caído no chão. Ele percebe o quão grave era o ferimento e elogia a força de Jonas por ter falado tanto. Com cuidado, o velho pega o corpo de seu irmão e diz que ele não pode ficar ali para sempre. Então, depois de décadas, ele finalmente dá o primeiro passo para fora de sua prisão. Isaac carrega o corpo de Jonas subindo lentamente as longas escadas daquele lugar escuro. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ele se pergunta por que tudo terminou assim. Ele percebe que seu irmão está muito leve. Imagina há quanto tempo ele estava passando fome. Ao chegar no topo das escadas, uma luz forte o cega vindo de uma porta aberta. O ar fresco da liberdade enche seus pulmões pela primeira vez em muitos anos. Então o velho sai do subterrâneo e volta para o mundo que não via há tanto tempo. Mas a mansão que ele conhecia agora está completamente destruída e em ruínas. Andando pelo cenário de destruição, ele passa por uma criatura gigante e comenta sobre a neve. Com a mão estendida, ele sente os flocos de neve caindo suavemente do céu. Ele diz que o chão está congelado e que esperará a primavera para enterrar seu irmão.
O velho promete que depois de enterrá-lo no túmulo da família, ele também irá descansar em paz. O tempo passa e a paisagem muda da neve fria do inverno para a vida da primavera. Uma borboleta branca voa delicadamente pousando em um galho com uma nova folha verde. Ela então voa para o cabo de uma espada fincada na terra como se fosse uma lápide. Isaac está parado em frente a 3 túmulos, um deles recém-cavado para seu irmão. Ele segura um cristal azul brilhante que foi o resultado de toda a sua pesquisa mágica. O velho aperta o cristal em sua mão se preparando para usar o poder que tanto buscou. Uma grande bola de fogo e energia se forma em sua mão com um poder impressionante. Orgulhoso de seu feito, ele pergunta ao seu falecido irmão se ele viu aquilo. Ele finalmente alcançou o controle de sua mana e superou a maldição de seu corpo. Depois de anos de pesquisa, ele se pergunta se agora finalmente pode descansar em paz. Exausto, o velho de cabelo branco cai no chão, sentindo o peso de todos esses anos. De joelhos em frente ao túmulo, ele se pergunta se pode ser perdoado um pouco. Ele se arrepende de ter se apressado e não ter perdido tanto tempo em desespero. Olhando para a destruição, ele questiona se algo teria sido diferente no final. Então Isaac se deita na grama, parecendo finalmente encontrar a paz que tanto procurou. Enquanto está deitado na grama, uma luz dourada brilhante aparece ao seu redor. De repente, uma voz familiar pergunta se ele teve um pesadelo e ele se lembra de Hans. Com um susto, ele abre os olhos bruscamente em um lugar completamente diferente. O protagonista acorda em sua cama de infância com a aparência de um jovem rapaz. Hans está em seu quarto e comenta que ele está pálido e coberto de suor frio. O criado pergunta se ele não dormiu bem enquanto anda pelo luxuoso quarto. O garoto se pergunta se isso é um sonho ou sua vida passando diante de seus olhos. Sem entender nada, ele sai da cama e vai até a janela ignorando o servo. Lá fora, ele vê seu irmão mais novo, Jonas, sendo repreendido por uma empregada. O menino está em cima de uma árvore e garante que está tudo bem com ele. Jonas então olha para cima e dá um sorriso travesso para alguém na janela. O garotinho mostra um boneco de soldado e chama animadamente por seu irmão mais velho. Isaac olha chocado para a cena, percebendo que seu irmão está vivo e bem na sua frente. O pequeno Jonas ignora os avisos e comemora feliz por ter subido na árvore. Vendo seu irmão sorrindo, o protagonista fica com uma expressão de alívio e surpresa. Com o coração acelerado, ele entende que aquilo tudo não é um sonho e é real. Ele percebe que, de alguma forma, conseguiu voltar para o passado e mudar seu destino. A voz misteriosa de sua meditação ecoa em sua mente sobre encontrar seu verdadeiro eu. As palavras o incentivam a se libertar das amarras do passado e das perspectivas da vida. A voz o manda se tornar ele mesmo e o rapaz parece renascer com uma nova determinação. Com um olhar firme e decidido, ele está pronto para reescrever sua trágica história. Ele então se lembra de um vaso quebrado espalhado pelo chão em seu quarto. As empregadas limpam a bagunça com medo da próxima explosão de mana do jovem mestre. Elas comentam que o humor dele piora a cada dia e um homem aparece na porta. Hans ouve a conversa e fica furioso, querendo dar uma lição nas empregadas. Mas o jovem mestre o impede de ir segurando firmemente em sua roupa. O garoto diz que elas não estão erradas e que ele deve deixá-las em paz. Ele também avisa para Hans parar de vir, pois se machucou hoje por ficar ao seu lado. Porém, seu criado leal o encara com um olhar cheio de determinação. Então ele se ajoelha e diz que ainda gosta do seu mestre do mesmo jeito. O servo explica que o garoto está apenas passando por uma fase difícil. Isaac fica tocado com as palavras de Hans, que diz que logo tudo vai passar. Com um sorriso brilhante, seu amigo diz que a vida é assim mesmo, e tudo ficará bem. Mas na vida passada, Hans acabou perdendo a vida em uma das explosões de Oasis. Ele se lembra da cena terrível de encontrar seu amigo caído na porta. O platinado se culpa pensando que foi o responsável por tirar a vida de quem se importava. Ele entende que se essa é sua nova realidade, ele precisa fazer algo a respeito. Então o garoto se vira para seu servo, que está atrás dele, e o chama pelo nome. Hans responde prontamente ao chamado do jovem mestre. Com um olhar de pé perto da janela, o garoto de cabelo branco manda seu criado ir embora. Com um grito, ele exige que o homem desapareça de sua vista agora mesmo. Seu rosto mostra uma determinação fria enquanto ele encara seu servo. O garoto pensa consigo mesmo que seu amigo entendeu o recado. Ele fecha o punho, acreditando que essa é a escolha certa para proteger seu amigo. Os pés de Hans se viram e ele começa a andar em direção à porta do quarto. Mas ele para na porta e pede para o jovem mestre não carregar tudo sozinho. O criado diz que às vezes é bom confiar nas pessoas ao seu redor. O platinado percebe que essa conversa nunca aconteceu em seu sonho. Para testar a realidade, ele dá um tapa forte em seu próprio rosto. A dor que ele sente em sua bochecha confirma que tudo aquilo é real. Ele se lembra de sua morte e olha para fora, vendo que seu irmão ainda está vivo. Ele decide que não importa se é um sonho ou realidade e olha para seu irmão. Com isso, o platinado está determinado a não deixar outra explosão de mana acontecer. Então ele se lembra que há muito tempo seu tataravô Zeke von Goethe tinha a mesma condição. Durante seu isolamento, ele aprendeu sobre isso em registros de seus
seus antepassados. Após anos de estudo, ele finalmente descobriu um jeito de superar essa condição. A solução que ele encontrou para seu problema foi uma pedra de runas mágica. Essa pedra tem um padrão especial gravado nela após muita pesquisa de seu criador. O garoto se lembra que em sua vida passada suas mãos tremiam muito ao tentar isso. Para parar as explosões, seu recipiente de mana precisa aguentar a circulação, mas no caso dele, a energia é tão forte que o recipiente não consegue suportar. E diferente das pessoas normais, o recipiente dele se restaura como se nada tivesse acontecido. É por isso que ele pode explodir várias vezes sem parar como uma calamidade. Então essa pedra danifica de propósito os caminhos de circulação da mana. Com o dano, as partes recebem um impacto constante para se fortalecerem com o tempo. Assim, novos canais de mana são abertos e o choque da energia é dispersado, mas a taxa de sucesso é muito baixa e ele só conseguiu na vida passada antes de partir. Aquela pequena faísca que ele criou foi a prova de que seu método funcionava. Com uma nova esperança, ele se pergunta se dessa vez vai conseguir ter sucesso. De repente, uma chama aparece em sua mão com uma força muito maior que antes. A grande explosão de fogo o surpreende com seu poder de destruição. Com os olhos arregalados, ele não consegue acreditar no que está acontecendo. O garoto se pergunta que tipo de poder de fogo é esse que ele acabou de liberar. Com um olhar focado, ele consegue parar o fluxo de energia. Então um círculo azul se forma no chão e uma energia explode de dentro dele. A energia azul flui por todo o seu corpo, mostrando a circulação de sua mana. Seus olhos ficam dourados e ele sente o poder fluindo dentro de seu corpo. Ele segura a pedra de runas enquanto a chama em sua mão queima com mais força. O fogo se intensifica e ele percebe que seu plano está dando certo. O rapaz entende que era exatamente como ele pensava que seria. Com um sorriso, ele percebe que os canais de mana aumentaram para 3 com sucesso. Ele percebe que o método realmente funciona e agora pode usar 3 magias. Mas ele fecha a mão e apaga o fogo, pois não era esse seu objetivo. O seu verdadeiro objetivo é evitar que qualquer explosão aconteça no futuro. Então ele entende que para isso apenas 3 canais não são suficientes. Para aumentar os canais, ele precisa usar magia com mais frequência e reduzir a tensão. Enquanto segura a pedra, ele decide que até lá não pode manter ninguém por perto. Por isso ele reforça que ninguém pode ficar próximo dele enquanto a noite cai. De repente, Hans chega todo feliz com o jantar para o jovem mestre. O criado leva seu pão favorito, mas o garoto o manda sair do quarto. Hans insiste para que ele coma, pois não tem se alimentado direito nos últimos dias. O servo então diz com um sorriso que só vai embora depois que ele comer. O platinado pergunta a Hans qual a sua idade e a resposta é 12 anos. Com isso, ele come o pão, pensando que tem idade para agir como uma criança mimada. O garoto segura firme o garfo com um pedaço de pão e continua a comer. Ele percebe que o pão foi feito pela babá e que não comiam há muito tempo. Seu criado leal observa com um sorriso satisfeito no rosto. O rapaz pergunta pela babá e Hans diz que o filho dela está comendo Moni. Ao ouvir isso, o jovem mestre para de comer na hora, surpreso com a notícia. Então ele coloca a colher na mesa e pergunta se ela voltou para casa. Ele acha estranho uma babá deixar o posto por causa do filho e pensa que tudo vai bem. O fogo da lareira queima forte enquanto o silêncio tenso toma conta do quarto. Nisso, Hans fica com um olhar preocupado, esperando a reação de seu mestre. O garoto de cabelo branco continua de cabeça baixa, pensando em algo importante. Com isso, sua mão se fecha sobre a mesa, mostrando o quanto ele está nervoso. Ele então pergunta se apenas o filho da babá pegou a doença misteriosa. O servo fica um pouco confuso com a pergunta repentina do jovem mestre, mas ele responde que na verdade todas as crianças da aldeia estão doentes. Então o platinado se lembra de um incidente terrível que aconteceu naquela época. Foi o caso de uma mulher massa na aldeia que levou a vida do filho dela, e por causa disso ela viveu com um enorme sentimento de perda até partir. Ele se lembra da cena triste e decide que não vai deixar isso se repetir. Com um olhar focado, ele tenta se lembrar da causa daquela doença mortal. Olhando para a sopa, ele começa a suspeitar que a comida seja o problema. Então o garoto se vira para seu servo e o chama pelo nome com seriedade. Ele se levanta e pergunta que tipo de monstro caçaram recentemente na aldeia. A cena então muda para uma floresta escura durante a noite. No meio da mata, um cervo aparece andando calmamente pela paisagem. De repente o animal se assusta com algo que aparece na sua frente. Uma enorme bola de fogo surge do nada iluminando toda a floresta. A magia de fogo vai na direção do cervo que salta para fugir do ataque. Durante a noite, nosso herói caminha pela floresta e parece um pouco frustrado com alguma coisa. Ele então cria uma pequena chama na mão e pensa que o barulho que ouviu era apenas um lobo. Carregando sua mochila e uma pá, ele continua seu caminho até encontrar uma placa de madeira. A sinalização indica a beira do penhasco, então agora ele sabe exatamente para onde precisa ir.
Em outro momento, vemos o garoto conversando com um homem sobre um monstro que foi caçado na Vila do Ganso Negro. Esse sujeito explica que não conseguiu ver a criatura direito, mas alguém da Torre dos Magos a comprou como material de pesquisa. Com isso, ele continua a história dizendo que conseguiu dar uma espiada quando estavam levando o corpo. Segundo ele, a criatura parecia uma aranha gigante coberta de pelos prateados. Juntando as informações, o protagonista conclui que eles estão falando de uma aranha de inverno. Mais tarde, em seu quarto, ele lê um livro e descobre que essas criaturas se reproduzem muito rápido, formando enxames. Mas o verdadeiro problema delas é a mana concentrada que carregam consigo. Essa energia causa envenenamento por mana, que é como uma toxina que aperta o pescoço lentamente. Percebendo a gravidade da situação, o rapaz volta para a floresta para coletar algumas plantas. Ele tem certeza que as crianças da vila estão envenenadas pela mana que as aranhas liberam. Então ele enche um pote com todas as ervas medicinais que conseguiu encontrar por ali. O garoto sabe que nessa época as pessoas mal conhecem sobre o envenenamento por mana, e isso é uma oportunidade. Ele fica satisfeito com a colheita, pois acredita que essa quantidade de erva será o suficiente. O jovem pensa que se as crianças tomarem o remédio, os sintomas delas vão diminuir bastante. Contudo, o efeito será apenas temporário, e para uma cura completa as aranhas precisam ser eliminadas. O moço pensa em pedir ajuda a seus pais, mas seu pai geralmente fica na fortaleza da fronteira. Enquanto isso, sua mãe está vagando pelo continente em busca de uma cura para a condição incomum dele. Com isso em mente, ele sabe que se ficar parado esperando por eles, a vida de Hinder estará em perigo. Então o rapaz volta para a vila sob o céu estrelado e se dirige para a casa de sua babá. Chegando mais perto, ele observa a residência que está silenciosa por causa da hora avançada. Lá dentro, a mulher está sentada ao lado da cama, cuidando de seu filho que parece doente. De repente, ela ouve um som vindo da entrada e se vira para ver o que está acontecendo. Ao abrir a porta, a babá se depara com uma figura encapuzada e pergunta: quem está ali? Nesse momento, ela fica completamente surpresa ao reconhecer quem é o visitante inesperado. O jovem mestre abaixa o capuz e comenta que ela parece cansada, deixando a mulher ainda mais chocada. Preocupada, ela o ajuda a entrar e pergunta o motivo da visita e se algo aconteceu na propriedade. A babá então nota que o rosto do garoto está coberto de sujeira e limpa com cuidado. Mas o protagonista está com um olhar sério, pois ele tem um objetivo muito claro em mente. Do lado de fora, ele explica que veio checar como ela estava, pois não foi trabalhar, mas a mulher o impede de entrar. Ela conta que ainda está com pneumonia e teme que o jovem mestre possa pegar a doença também. Para tranquilizá-la, o rapaz cobre o rosto com um pano e pergunta se assim está tudo bem. Depois disso, o moço simplesmente ignora a preocupação dela e entrega uma bolsa com as ervas que pegou. A mulher pergunta o que é aquilo e ele explica que são ervas medicinais e ensina como prepará-las. Em seguida, ele entra no quarto para finalmente ver como o garoto doente está se sentindo. Aproximando-se da cama, ele observa Hinder, que está deitado coberto e com uma aparência muito fraca. Ao ver as manchas azuladas no rosto do menino, o nosso herói confirma que é mesmo envenenamento por mana. Ao lado da cama, o jovem mestre chama por Hinder, tentando acordá-lo enquanto a babá observa. Com dificuldade, o garoto doente abre os olhos e parece reconhecer quem está ali. Hinder então implora para que o protagonista não demita sua mãe, achando que ele veio por isso. Nisso, a mulher se sente culpada e chora pensando que a culpa é dela por não poder trabalhar. Mas o nosso herói a tranquiliza e diz com calma que não vai demitir ninguém. Colocando a mão na testa de Hinder, ele brinca que sua mãe é a única que lhe traz pão de trigo. Ele então pede para o garoto doente apenas focar e melhorar, pois é o mais importante agora. Depois disso, a cena muda para um lindo céu com nuvens rosadas, indicando uma nova manhã. Agora em um lugar diferente, um guia mostra ao rapaz a mina abandonada que ele procurava. Os dois então se aproximam da entrada da caverna coberta de vegetação e com um ar sombrio. O garoto pergunta se aquela é uma caverna de calcário e o homem confirma que sim. Satisfeito com a informação, o jovem agradece e paga ao guia pelo serviço prestado. O homem o avisa para ter cuidado, pois pessoas já sumiram por ali, mas o herói agradece o aviso. Sozinho ele pensa que se as aranhas de inverno gostam de cavernas de calcário, ali deve ser um ninho. Então, antes de entrar na escuridão, ele começa a concentrar energia na palma de sua mão. Criando uma esfera de luz em cada mão, o rapaz se prepara para o que vai encontrar lá dentro. Ele se lembra que agora pode lançar 3 feitiços de uma vez com poder de segunda classe. Entrando na caverna, ele sabe que há um limite, e se usar poder demais seu corpo pode não aguentar. Por isso, o jovem mestre não pode entrar tirando feitiço sem saber quantas aranhas existem. Nesse momento, ele avista uma planta específica no chão e percebe que precisa dela para seu plano. A planta em questão é a Beladona Gélida, uma erva com propriedades bem peculiares. Lendo seu livro, ele confirma que ela é usada como anestésico, mas é um veneno letal para as aranhas. O moço acha irônico que um veneno mortal para elas cresça justamente em seu bairro. A cena então corta para um céu azul e ensolarado, mostrando que o tempo passou.
Ele respira aliviado depois de encher uma bolsa com as pequenas frutas azuis da planta. Olhando para a mão, ele percebe que deveria ter usado luvas, pois a planta é bem potente. Com tudo pronto e as pedras de runa que fez antes, ele sente que é hora de entrar na caverna. Ele caminha de forma decidida em direção à entrada escura da mina abandonada. Seus pés tocam o chão da caverna e ele dá os primeiros passos para dentro do perigo. Com sua luz mágica iluminando o caminho, o protagonista se prepara para enfrentar as criaturas. Dentro da caverna, ele vê um abismo e pensa que morrer ali seria patético. O ninho deve estar lá embaixo, mas ele se pergunta como vai descer até lá. Ele então avista uma velha escada de corda pendurada na beira do penhasco. A escada parece muito antiga e frágil, o que a torna um caminho perigoso. Com um olhar preocupado, o rapaz analisa a situação antes de tomar uma decisão. Sem outra opção, ele segura a corda com firmeza para testar sua resistência. Então ele começa a descer cuidadosamente pela escada em direção à escuridão. Finalmente, seus pés tocam o chão no fundo da caverna e ele pisa com cuidado. O jovem respira fundo aliviado por ter chegado em segurança, mas ainda cansado. No entanto, ao olhar ao redor, ele fica chocado com a cena assustadora. À sua frente, há uma pilha de esqueletos e ele confirma que encontrou o lugar certo. Os ossos parecem ter sido completamente drenados de qualquer fluido corporal. O garoto pega um osso do chão e identifica como uma clavícula humana. Ele então se lembra do aviso do guia sobre as pessoas desaparecidas na área. De repente, uma pata afiada e cristalina surge das sombras bem perto dele. Seus instintos gritam e seu rosto mostra a surpresa do ataque iminente. O rapaz se vira rapidamente se preparando para enfrentar a criatura. Ele invoca uma bola de fogo na mão para iluminar o local e se defender. Com um movimento rápido, ele lança bolas de fogo contra as aranhas que se aproximam. Uma das criaturas é atingida em cheio pela magia de fogo do nosso herói. Ele cria um círculo de fogo ao seu redor para manter os monstros afastados. Cercado pelas chamas, ele sabe que precisa se preparar antes que elas o ataquem. O jovem então amarra um pano em seu rosto para se proteger do que está por vir. Ele pega a sacola com as frutas de beladona que coletou na floresta. Ajoelhado, ele coloca a bolsa no chão e começa a se concentrar em seu plano. Seu olhar está fixo e determinado, mostrando que ele não vai recuar. Com um dedo, ele aponta para a bolsa de frutas, se preparando para usar sua magia. Uma chama surge e começa a queimar as frutas, liberando algo no ar. Uma fumaça verde começa a sair da bolsa, se espalhando por toda a caverna. As aranhas de inverno começam a ficar desorientadas com o vapor tóxico. Mais e mais aranhas saem das sombras, formando um enxame assustador. Com tudo pronto, o rapaz declara com confiança que a caçada vai começar. A cena muda para um escritório luxuoso onde um homem está sentado em sua mesa cheia de livros. Ele parece estar escrevendo uma carta com raiva, se perguntando o que estava fazendo antes. Depois de escrever, o homem se levanta e vai até a janela com um olhar pensativo no rosto. Do lado de fora, um homem é repreendido por outro para ter cuidado com suas palavras. Mas o homem, irritado, questiona o senhor daquelas terras, por não ter protegido seu povo. Dentro da sala, o jovem mestre ouve tudo enquanto o homem pergunta por que a vila foi abandonada. O garoto então se vira da janela, achando todo aquele barulho muito irritante. Sentando em sua cadeira, ele sugere que talvez devessem apenas pregar tábuas nas janelas. Mas o moço tem uma ideia melhor e pensa em se mudar para o subsolo de vez. Assim ele teria menos barulho e gente por perto, perfeito para focar em sua pesquisa. O rapaz pensa em usar um mineral nas paredes que é ótimo contra explosões de mana. Com um sorriso no rosto, ele se vira e pergunta a um tal de Hans o que ele acha da ideia. Contudo, ele percebe que está sozinho na sala e não há ninguém ali para responder. O jovem mestre fica com um olhar distante, enquanto se lembra de algo importante. Nesse momento, ele se recorda que Hans, na verdade, não está mais com ele. A cena volta para o homem no escritório, escrevendo furiosamente em sua mesa. Com a caneta em mãos, ele continua a registrar seus pensamentos no papel sem parar. Seu rosto mostra uma determinação sombria, enquanto ele se concentra na escrita. Cada traço da caneta parece carregar o peso de suas memórias e decisões. O olhar do homem é fixo e intenso, revelando a profundidade de seus pensamentos. A escrita continua em um ritmo frenético, como se ele corresse contra o tempo. Seus olhos brilham com uma luz azulada, mostrando o poder que ele guarda por dentro. A imagem se torna preta e branca, destacando a solidão do homem em seu trabalho. Então a cena volta para a caverna, com nosso herói ajoelhado perto de uma fogueira. Ele pensa que mesmo agora, essas antigas memórias continuam aparecendo em sua mente. As aranhas estão desorientadas e ele confirma que o veneno da planta funcionou bem. Ele explica que queimar a erva libera uma fumaça que paralisa os monstros lentamente. Como o veneno também o afeta, ele usou um lenço molhado para se proteger da fumaça. Além disso, o rapaz usou sua própria mana para purificar as toxinas do ar ao seu redor. Logo depois, ele cria uma bola de fogo e a condensa para finalmente começar o ataque. Ele usa 3 magias ao mesmo tempo para criar um perímetro de defesa e ataque. Com sua técnica, ele lança feitiços diferentes, usando 3 circuitos de mana. Apontando para os monstros, o rapaz se prepara para finalizar a batalha com um golpe. Uma enorme explosão de fogo então atinge em cheio o enxame de aranhas.
Em meio às chamas, o nosso herói caminha calmamente observando a destruição. Seu rosto está sério e determinado, pois a luta ainda não acabou por completo. De repente, as aranhas que sobreviveram começam a correr todas para o mesmo lugar. Vendo isso, o jovem percebe que elas devem estar indo em direção a alguma fonte de água. O moço então começa a andar sobre o chão coberto pelas chamas que ele mesmo criou. O fogo queima os restos das criaturas que foram derrotadas pelo ataque inicial. Contudo, ele começa a se sentir sufocado pela fumaça e pelo calor intenso do local. Por isso, o garoto sabe que precisa terminar tudo aquilo o mais rápido possível. Ele chega a uma parte mais funda da caverna que é completamente congelada e escura. Lá o rapaz sente muito frio e se arrepende de não ter trazido seu casaco. A temperatura é tão baixa que o chão está coberto por uma camada espessa de gelo, mas algo chama sua atenção e ele para de repente para olhar para o teto da caverna. No teto, ele avista centenas de ovos de aranha brilhando em um tom azulado. Com tantos ovos assim, ele começa a suspeitar que há algo muito maior ali. Nesse momento, um pedaço de gelo pontudo cai bem na sua frente, quase atingindo. O jovem continua olhando para cima, ainda chocado com a quantidade de ovos. Seu rosto fica tenso, pois ele sabe que o perigo ainda está longe de acabar. O rei demônio, com sua luz mágica, ele ilumina a caverna de gelo para ver melhor o que há por ali. Preparado para o pior, ele cria uma bola de fogo em sua mão e fica em alerta. O rapaz então lança a esfera de fogo para o fundo da caverna para ver o que tem lá. Ele corre pelo chão de gelo com uma expressão de urgência e preocupação no rosto. Uma gota de suor escorre por sua bochecha, mostrando o quão tenso ele está. Então das sombras do teto surge uma aranha de inverno gigante, com olhos vermelhos. Os olhos do garoto se arregalam pois ele finalmente encontrou a rainha do ninho. Com um movimento rápido a criatura o ataca e ele se joga para trás para desviar. Ele cai com tudo no chão de gelo, sentindo o impacto do ataque poderoso da aranha. No chão o rapaz reclama que essa sensação ruim nunca vai embora de verdade. À sua frente a gigantesca rainha, a aranha de inverno, se revela em sua glória. Diferente das outras, ela resiste ao fogo e foi quem deu nome à sua espécie. Com suas patas afiadas, a criatura ataca o jovem que está em seu caminho, mas o nosso herói desvia do golpe e desliza no gelo enquanto prepara um feitiço. Em seguida, ele lança uma poderosa bola de fogo diretamente contra o monstro. Contudo, o rapaz percebe que o ataque não queimou a rainha como as outras aranhas. A criatura parece intacta, mas ele nota que pelo menos ela não é muito ágil. O jovem mestre sente uma forte dor de cabeça e parece estar exausto. Seu corpo está no limite, pois ele é apenas um garoto sem experiência em combate. Vendo sua fraqueza, a rainha se aproxima lentamente para dar o golpe final. Porém, o protagonista dá um sorriso cansado, pois ele ainda não desistiu. Nesse momento, ele se lembra de algo que lhe dá forças para continuar lutando. Ele se recorda do delicioso pão de trigo que sua babá Hans costumava lhe dar. Nessa terra onde o trigo não cresce, ele só comia pão macio, graças a ela. A mulher viajava para cidades distantes só para comprar trigo de qualidade para ele. Com um pequeno sorriso, ele se enche de uma nova determinação para vencer. Ele então pega sua pá e promete que vai pedir um monte de pão quando voltar. Com a pá em mãos, o rapaz se levanta pronto para enfrentar a rainha novamente. Ele diz para si mesmo que, sendo rainha ou não, ela continua sendo apenas uma aranha. O moço então joga sua mochila com força para atingir a criatura gigante. O impacto da bolsa consegue rachar um pouco da carapaça de gelo do monstro. Um close mostra a rachadura se formando no rosto da enorme aranha de inverno. Aproveitando a distração, o protagonista corre em direção à rainha com a pá na mão. Com seus olhos brilhando, ele se prepara para dar um golpe com toda a sua força. Em um movimento rápido, ele acerta a cabeça da criatura com a ponta da pá. O golpe é tão forte que um líquido verde espirra do ferimento da aranha. A rainha grita de dor enquanto o jovem mestre se firma para o próximo ataque. Usando o impulso, ele gira seu corpo para dar mais um golpe na aranha ferida. Mas a criatura o ataca de volta jogando com força para longe dali. No último segundo, ele consegue se segurar em uma das patas de gelo da criatura gigante. A rainha então se debate furiosamente tentando se livrar do garoto a todo custo. Com o rosto cheio de determinação, ele sabe que precisa aguentar firme e não pode soltar. O rapaz não pode falhar, pois não tem mana, nem para mais uma bola de fogo comum. Por isso, ele decide abandonar os ataques à distância e concentra a energia na mão. O jovem então gera uma nova bola de fogo, mas dessa vez ele a condensa ao máximo. A energia se transforma em uma esfera azulada e ele a comprime ainda mais. Com dificuldade, o rapaz continua concentrando todo o seu poder restante nesse golpe. Em seguida, ele encosta a esfera no ferimento da rainha e grita para ela morrer. A energia azul começa a brilhar intensamente de dentro do corpo da criatura. O rosto do nosso herói mostra tensão enquanto a magia se prepara para explodir. A rainha parece sentir o que está prestes a acontecer, e seu corpo começa a inchar. Logo depois, o monstro grita de dor, enquanto é consumido pelas chamas azuis. Com o último esforço, o rapaz libera toda a energia acumulada de uma só vez. As chamas azuis envolvem completamente a aranha rainha, que é destruída por dentro. O corpo do monstro gigante não aguenta a pressão e começa a se despedaçar.
Com a explosão, o jovem tenta puxar seu braço, mas ele está tremendo muito para sair. Sua mão ainda está presa dentro da criatura, e ele não consegue se soltar dali. Finalmente, ele consegue se libertar e acaba sendo jogado para trás pela força do golpe. O corpo da rainha explode em pedaços enquanto nosso herói cai sem forças na caverna. Ele bate a cabeça com força no chão de gelo e acaba desmaiando ali mesmo. No lugar onde a aranha estava agora resta apenas um cristal azul, muito brilhante. O cristal emana uma energia poderosa e parece ser o núcleo do monstro derrotado. Em meio à escuridão, o rapaz acorda confuso e se pergunta onde ele pode estar. De repente, ele ouve uma voz familiar e reconhece que é a sua babá, Hans. O homem pergunta a ela se é verdade que o jovem mestre foi para a mina. A mulher responde que um caçador o guiou, mas depois ele sumiu sozinho por lá. O garoto então se lembra de ter acordado e se arrastado para fora da caverna. Ao chegar na vila, ele encontrou sua babá andando de um lado para o outro preocupada. Completamente exausto, ele simplesmente caiu no sono nos braços confortáveis dela. Agora em sua cama, o servo diz que seguiu suas ordens e Hinder se recuperou totalmente. Com um sorriso, o homem fala que esse é o tipo de pessoa que o jovem mestre é. Ouvindo os elogios, o nosso protagonista fica todo sem graça debaixo das cobertas. Quando abre os olhos, ele vê sua babá e o outro servo ali ao lado da sua cama. O rapaz pergunta por quanto tempo dormiu e eles dizem que foi por meio-dia. Mas sua babá fica irritada com sua calma e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela dá uma bronca nele por ter ido a um lugar tão perigoso completamente sozinho. Sem saber o que dizer, o garoto inventa que foi coletar ervas e acabou caindo. Mudando de assunto, ele pergunta sobre Hinder e a babá diz que ele está bem melhor. O jovem fica aliviado e pensa que é melhor manter o envenenamento em segredo. Se os superiores souberem, eles vão investigar e isso seria um grande problema. A babá pergunta como ele sabia das ervas e ele diz que leu em um livro qualquer. O servo quer ir embora, mas o jovem diz que se descobrirem que ele saiu, não vai ser bom. Sua babá então aparece com uma cesta cheia de maçãs como forma de agradecimento. Os aldeões mandaram as frutas como um presente por ele ter salvado as crianças. Segurando uma das maçãs, o jovem mestre fica pensativo e em silêncio por um tempo. Ele diz para a babá tirar mais uma semana de folga para que Hinder se recupere bem. Preocupada, a mulher diz que o mordomo-chefe não vai gostar nada dessa decisão, mas o rapaz diz que ela não vai apenas descansar e deixa a babá bem confusa. Com um olhar determinado, ele levanta a maçã e pede para ela fazer geleia com elas. Ele ainda pede para que ela traga a geleia com pão de trigo quando voltar ao trabalho. A mulher fica muito emocionada com o pedido carinhoso do garoto e quase chora. Com um sorriso gentil, ela aceita a missão que ele lhe deu com muito carinho. O rapaz então diz que uma torta de maçã seria uma opção ainda melhor que a geleia. Com isso resolvido, a noite cai e uma leve neve começa a cobrir toda a vila. O tempo passa e o sol volta a brilhar forte no céu azul e sem nenhuma nuvem. Uma semana depois, vemos o nosso herói correndo pelo pátio de sua casa sem parar. Ele está suando e ofegante, pois leva seu treinamento muito a sério agora. Após a luta na mina, ele decidiu focar em melhorar seu preparo físico geral. Nesse tempo, seu corpo passou por uma grande mudança e ele se sente mais forte. Seus circuitos de mana aumentaram e agora ele possui um total de 4 circuitos. Com seu corpo mais estável, ele agora pode lançar 4 feitiços de uma só vez. Ele sabe que a luta na mina e sua corrida diária o ajudaram a evoluir muito. Usar magia consome muita energia mental, que por sua vez depende da força física. Por isso, ele atingiu seu limite tão rápido na mina por causa do seu corpo fraco. Ele se lembra que em sua vida passada seu amigo Lucas o ajudava a treinar. Seu antigo amigo sempre incentivava a superar seus próprios limites físicos. Determinado a ficar mais forte, ele aperta sua camisa e se prepara para continuar. Mas de repente uma voz o chama e ele para seu treinamento para olhar para trás. O mordomo-chefe e o médico se aproximam para o seu check-up de rotina. Ele reconhece o mordomo Scheller e fica surpreso com sua aparição repentina. O homem o cumprimenta e pergunta como o jovem mestre está se sentindo hoje. O rapaz sabe que nem o médico mais famoso dali entende sua real condição física. O médico examina e diz que não há problemas, e ele parece até mais saudável. Pensando consigo, o rapaz acha que o doutor está tirando conclusões precipitadas. Com isso, o homem abre sua maleta para pegar um novo remédio para o garoto. Ele então mostra uma poção chamada Panaceia, que serve para estabilizar a mana. O jovem mestre pega um dos frascos e pensa que seu pai arrumou algo bom para ele. Essa poção é conhecida como um tônico, o estimulante para os soldados do reino. Mas a palavra estabilizar é uma tradução errada de uma língua bem antiga. Seu efeito real é aumentar o fluxo de mana, o que seria veneno para o garoto. Contudo, para seu eu atual, é o catalisador perfeito para expandir seus circuitos. Depois disso, o médico se despede e vai embora deixando o rapaz com o mordomo. O jovem então fica a sós com Schiller, que parece querer dizer alguma coisa. O mordomo-chefe comenta que o garoto está bem comportado durante a consulta. Ele lembra que o menino costumava dar um show toda vez que via um médico. Com um sorriso, o rapaz diz que por isso todos os médicos da região o odiavam.
O servo mais velho fica em silêncio com a resposta inesperada do seu mestre. Ele então muda de assunto para algo que ele descobriu recentemente sobre o garoto. Schiller comenta que ouviu dizer que o jovem curou as crianças da vila vizinha. O rapaz pergunta como ele soube e o mordomo responde que foi Hans quem contou. Ele avisa que se isso vazar, o conselho não vai ficar quieto e vai investigar. Por isso o mordomo diz que vai deixar passar dessa vez, mas que ele tome cuidado. Chegando perto, o homem pede para que ele seja mais discreto com suas ações. O rosto do servo é sério, pois ele se preocupa com o futuro do seu mestre. O garoto pensa que nunca conseguiu se aproximar de Schiller no passado. Ele sempre foi um velho frio e distante, que mantinha todos longe dele. Mas Schiller pega a maleta da mão do garoto e lhe dá um conselho importante. Ele pede para que da próxima vez o jovem o consulte antes de agir por conta. O protagonista se lembra de algo que Jonas lhe disse antes de desaparecer. Schiller ficou ao lado da família mesmo depois da queda e foi leal até o fim. Com um sorriso, o rapaz entende que o mordomo é mais atencioso do que parece. O homem o encara por um instante antes de se virar e seguir seu caminho. Antes de ir, o mordomo pergunta por que ele tem corrido todos os dias ultimamente. Com um olhar focado, o jovem mestre se prepara para dar uma resposta convincente. Ele diz que magos poderosos treinam seus corpos para poder manifestar a mana. O servo mais velho o encara pensativo, processando a lógica por trás da resposta. Mais tarde, o mordomo-chefe escreve uma carta detalhada para alguém importante. Nela, ele confirma que o rapaz realmente curou as crianças doentes da vila. O servo acredita que seu mestre tem um futuro como erudito, ou talvez um alquimista. Com seu relatório, ele espera que a excelência finalmente fique um pouco mais tranquila. De repente, alguém bate na porta de seu escritório e ele permite a entrada da pessoa. Uma empregada ruiva então entra no cômodo com uma expressão muito assustada. O homem a reconhece como Rosa e pergunta por que ela está ali novamente. A moça parece bem aflita e diz que está preocupada com as outras empregadas. Ela fala sobre Annette, que nunca faltou ao trabalho em 3 longos anos na casa. Com o rosto cheio de medo, Rosa tem certeza que algo ruim aconteceu com a amiga. Em um lugar escuro, a jovem Annette está amarrada e jogada no chão sem se mover. Enquanto isso, o jovem mestre pensa que toda essa situação é muito estranha. Ele conversa com 2 empregadas sobre as 3 que sumiram em apenas 2 meses. O homem tenta justificar dizendo que a região é perigosa e cheia de bandidos. A moça de cabelo azul diz que Annette não iria embora, pois trabalhava para o remédio do pai. Com um sorriso no rosto, Bill sugere que ela se cansou de cuidar do pai doente. As duas ficam furiosas, e a de cabelo vermelho manda o servo calar a boca. Ele se defende, dizendo que era apenas uma piada e que tem suas próprias teorias. Com um sorriso estranho, o homem se prepara para contar sua grande teoria maluca. Ele então revela sua suspeita e diz que tudo isso pode ser obra de magia negra. Bill lembra as moças que eles trabalham para uma família de grandes magos. Além disso, ele lembra que o filho mais velho do mestre não está nada bem de saúde. As mulheres ficam chocadas e perguntam se ele acha que as garotas foram sacrifício. O servo não nega e parece se divertir com o pânico que está causando nelas. Furiosa, a ruiva defende o mestre dizendo que ele nunca faria algo assim. Mas de repente, uma voz atrás deles diz que achou a história bem interessante. O servo se vira assustado e congela ao ver quem estava ouvindo sua conversa. Nosso herói o encara com um sorriso e pede para ele contar tudo em detalhes. Completamente em pânico, o homem começa a suar frio sem saber o que fazer. Um tempo depois, na sala do mestre, o servo começa a contar o que sabe. Ele diz que tudo começou 2 meses atrás quando uma empregada chamada Hilde sumiu. Semanas depois foi a vez de Clara e no fim de semana foi Annette que não voltou. Lembranças das garotas desaparecidas passam pela mente dos presentes ali. O rapaz ouve tudo com atenção enquanto Bill continua seu relato detalhado. Com um olhar intimidador, o jovem pergunta se o homem tem ideia do motivo dos sumiços. Assustado com o olhar do garoto, o servo diz que na verdade não sabe de nada. O mestre diz para ele ser honesto e promete que não vai puni-lo pelo que disser. O homem ainda hesita, mas o rapaz o encara com uma expressão calma e séria. Depois de pensar um pouco, o servo pigarreia e decide falar o que realmente pensa. Ele usa Hans como exemplo, dizendo que o servo do rapaz vive cheio de machucados. Ele insinua que o jovem mestre é o culpado por todos os problemas da mansão. O servo se arrepende na mesma hora por ter falado demais e se complica ainda mais. Com uma voz fria e calma, o jovem mestre então o chama pelo nome lentamente. Desesperado, o homem implora de joelhos para que seu mestre poupe sua vida. Segurando a mão do servo, o rapaz pergunta se ele realmente não quer morrer. Com um sorriso, ele então oferece um trabalho em troca de poupar sua vida. Bill fica sem entender nada e apenas encara o garoto completamente apavorado. Mais tarde, naquela mesma noite, a lua brilha forte no céu escuro e estrelado. Dentro de seu quarto, o rapaz invoca um espírito de fogo com uma chama azul. Sentado em sua cama, ele diz os nomes de Rosa e Annette para a criatura mágica. Com isso, a imagem de Rosa aparece primeiro nas chamas azuis flutuantes. Logo em seguida, a imagem de Annette também surge dentro do fogo espectral. Com um simples gesto de seu dedo, a magia começa a revelar o que ele procura. Ele se lembra que esse era o nome da moça e se concentra em suas memórias.
O rapaz recorda que após a partida de Hans e sua babá tudo ficou diferente. As duas moças foram as únicas que se voluntariaram para cuidar dele depois. Em um flashback, vemos os cacos de uma poção roxa no chão de seu quarto. Sangue de sua mão pinga na poção que está espalhada pelo chão do cômodo. Em sua lembrança, o garoto manda as duas empregadas saírem de seu quarto. Ele grita com elas para que saiam e o deixem em paz com sua própria dor. Furioso, ele diz que as poções não servem para nada e que não as quer mais. Preocupada, a ruiva diz que ele não pode desistir, pois ainda há esperança. Com o rosto coberto por sombras, o rapaz questiona o que é a esperança. Ele então pergunta se ela sabe como é perder alguém que você ama muito. Apertando seu punho, ele grita e pergunta se ela entende o que ele passou. As duas moças olham para ele com tristeza e a ruiva diz que entende a dor, mas Annette o encara com determinação e se oferece para ser sua amiga. O rapaz fica completamente sem reação com a palavra amigo e a questiona. A empregada ruiva lembra que Annette foi a primeira a se aproximar do garoto. A outra moça se arrepende por não ter estendido a mão para salvar Clara. Com os pés perto dos cacos, o garoto fica em choque com o que ouviu. Annette diz que entende a situação dele e que qualquer um comete erros sem querer. O rapaz ouve tudo em silêncio com uma expressão muito séria em seu rosto. Ela então continua dizendo que isso acontece com todo mundo pelo menos uma vez na vida. Ele lembra que as palavras dela trouxeram um estranho conforto para seu coração. De volta ao presente, o rapaz se arrepende de não ter conversado mais com ela antes. Com um olhar determinado, ele cerra seu punho e dissipa a chama azul mágica. De repente, alguém bate na porta e Bill anuncia sua chegada do outro lado. O servo entra e o jovem pergunta se ele descobriu o paradeiro das empregadas. Bill diz que perguntou a alguns mendigos e a descrição deles batia perfeitamente. O jovem mestre então pergunta qual foi a resposta que ele conseguiu com eles. O servo revela que elas foram levadas por traficantes que prometem uma vida melhor. O garoto questiona por que elas precisariam de um intermediário para ir até o sul. Bill explica que a viagem exige transporte e mercenários caros para proteção. Ele ainda diz que sem ajuda seria impossível para elas fazerem tudo sozinhas. Com isso, o garoto entende que a história contada pelo servo faz bastante sentido. Pensando consigo, Bill acha que seu mestre é apenas um garoto muito ingênuo, mas de repente o servo percebe algo muito estranho em toda essa história. Ele se vira para o jovem mestre com uma expressão de surpresa em seu rosto. O homem diz que custou caro fazer os mendigos falarem e que usou todo o dinheiro. O rapaz pergunta se foram as 20 moedas de prata que é o salário de meio ano. O servo ri nervoso e diz que todos estavam desconfiados e por isso foi caro. Mas o garoto diz que dinheiro não importa e Bill fica muito feliz com a resposta. O mestre então pergunta se ele precisa de mais alguma coisa para a missão deles. Ele ainda promete que vai garantir que o servo receba uma boa recompensa. Bill fica radiante, pensando que conseguiu enganar um verdadeiro otário. Ele acredita ter encontrado uma galinha dos ovos de ouro, mesmo sendo arriscado. Animado, o servo se oferece para guiar seu mestre até os tais traficantes. Ele pensa que a vida é feita de altos riscos e grandes recompensas no fim. Mas a cena corta e vemos Bill sem camisa e preso dentro de uma cela escura. No canto da cela, vemos uma caveira coberta de teias de aranha e poeira. O homem está completamente sem entender nada do que aconteceu com ele. Desesperado, ele segura as grades e se pergunta como tudo acabou assim de repente. De repente, o jovem mestre aparece e o servo pergunta por que está naquele lugar. Com um sorriso, o rapaz mostra uma pedra azul brilhante e o encara com confiança.